Hoje, celebramos não apenas a epopeia da independência conquistada em 1975, mas também os frutos da paz duradoura e do desenvolvimento que juntos edificamos ao longo destas 5 décadas. Reunimos-nos neste ato solene para homenagear mulheres e homens cujo patriotismo, coragem e dedicação contribuíram de forma exemplar para a conquista da independência e para o engrandecimento da pátria angolana. Ao distinguirmos estes cidadãos eminentes, estamos a fazer jus ao lema das celebrações: preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo o futuro melhor. Exaltamos assim os valores de bravura, serviço abnegado e amor à pátria que iluminaram e iluminam o percurso de Angola, desde os alvores da liberdade até aos dias de hoje. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos a esta celebração histórica. Ana Dias Lourenço, Primeira-Dama da República de Angola, Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, venerandos juízes, conselheiros, presidentes dos Tribunais Superiores, Excelências, antigos vice-presidentes da República, caros condecorados, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002. Este ano, 50 anos de independência e 23 anos de paz. A conquista da independência nacional e o alcance da paz são inquestionavelmente as duas maiores conquistas do povo angolano. Relembrar, evocar e exaltar esses dois momentos indeléveis da nossa história coletiva são não apenas elementares deveres patrióticos, mas atos incontornáveis do processo permanente de construção da nação. Construir a nação impõe que respeitemos a linha do tempo, como uma lei natural que nos diz que há passado, há presente e há futuro. Antes do presente, houve passado e depois haverá futuro. É, pois, essencial respeitar o passado, agir com responsabilidade no presente e ter visão de futuro. É por isso que celebramos os 50 anos da nossa independência sob o lema preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Temos uma rica história, escrita com a bravura, com o patriotismo, com a abnegação e com o suor de milhões de patriotas. Somos uma pátria que se orgulha do seu passado e das suas conquistas. Somos uma pátria rica porque temos milhões de heróis. Reconhecer os feitos dos melhores filhos da nossa terra é, pois, um dever de justiça histórica. A nação angolana está a ser construída com o sacrifício de todos os seus filhos. Como exortou Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, na mensagem sobre o Estado da Nação de 2024, cito: façamos de 2025 um ano de profunda reflexão, de homenagem aos nossos heróis, de exaltação da nossa história comum e do nosso amor à pátria. Fim de citação. Esta cerimónia, que se realiza na sequência da condecoração de 247 cidadãos por Sua Excelência o Presidente da República, sendo 99 na classe Independência e 148 na classe Paz e Desenvolvimento, marca início do programa de condecorações alusivas ao 50º aniversário da Independência Nacional. Outras condecorações serão outorgadas ao longo do ano, devendo abranger os mais variados momentos e marcos da nossa história e os mais diferentes domínios da nossa sociedade. Da luta de libertação nacional ao alcance da independência, da defesa da integridade territorial à conquista da paz, na política, na defesa e na ordem interna, na diplomacia, na saúde,
na educação e no ensino, na justiça, no setor empresarial, na agricultura e na produção nacional em geral, na cultura e nas letras, no desporto, na religião, nas instituições do poder tradicional, na sociedade civil e na filantropia, enfim, ali onde exista um exemplo distinto de patriotismo que deva ser exaltado e apresentado à sociedade, em particular às novas gerações, como um exemplo a seguir. Uma pátria que reconhece os feitos dos seus filhos coloca-se na direção correta para a consolidação da nação. Porque a nação virtuosa constrói-se e se consolida com referências positivas, capazes de inspirar as novas gerações que estão ávidas para participar do processo de desenvolvimento num mundo como o de hoje, de grande confluência de interesses e de uma cada vez mais fácil capacidade de gerar novos padrões culturais. É também por isso que precisamos de ser cada vez mais uma nação capaz de contar a sua história, de se orgulhar com a sua gente e de exaltar os seus heróis. Estão registados na nossa história, de modo perene, o heroísmo dos que nunca se contentaram com a ocupação colonial e por isso resistiram à bravura, a bravura dos que ousaram desafiar o poder colonial e por isso foram à luta, e o patriotismo dos que, com os meios à sua disposição, deram a sua contribuição para a concretização dos grandes anseios do povo angolano. Estão registados na nossa história para todo o sempre a capacidade de superar as adversidades e de perdoar, abrindo o espaço para que imperem a paz e a reconciliação nacional. Estão indelevelmente registados na nossa história a luta de todo um povo que se ergue diariamente para construir a nação e concretizar o desenvolvimento. Sua Excelência, Presidente da República, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, hoje, quando olhamos para trás, vemos exemplos de bravura, de coragem e de determinação. Hoje, quando olhamos para trás, vemos desafios vencidos, independência alcançada e liberdade conquistada. Hoje, quando olhamos para trás, vemos paz alcançada, armas silenciadas, abraços de reconciliação e unidade reconstituída. Quando olhamos para trás, vemos heróis que nos orgulham e nos inspiram para continuar a construir a pátria sonhada. Contudo, porque, para além de preservar e valorizar as conquistas alcançadas, precisamos de construir um futuro melhor, temos também de olhar para frente. Quando olhamos para frente, vemos desafios, vemos oportunidades e vemos vontade de vencer. Quando olhamos para frente, vemos a ambição de um povo batalhador, a esperança que não morre e o futuro que nos chama. Hoje, quando olhamos para frente, vemos uma pátria que não se verga, um povo que não desiste e a vitória que é certa. No presente, olhando para trás ou olhando para frente, não podemos perder de vista que o valor da história é maior quando o sonho se concretiza no presente e quando a chama da esperança não permite que o futuro seja ofuscado. São 50 anos de orgulho que não nos impedem de ver que há obra por fazer. Mas são também 50 anos a enfrentar desafios que não nos impedem de ver o muito que construímos. A bandeira que hoje flutua é símbolo da libertação, fruto do sangue, do ardor e das lágrimas e do abnegado amor do povo angolano. Citei António Agostinho Neto, o fundador da nação. É este sangue, é este ardor e são essas as lágrimas que exaltamos nesta cerimónia e que exaltaremos nas próximas que se seguirão ao longo do ano de 2025, por ocasião das condecorações a conferir por Sua Excelência o Presidente da República. Que saibamos
honrar sempre o passado e a nossa história. Que se mantenham vivos os exemplos de bravura, de patriotismo que a nossa história registra, para que sirvam de permanente inspiração para vencermos os desafios do presente e do futuro. Bem-aja. Reiteramos as felicitações aos ilustres condecorados neste dia, enaltecendo o exemplo inspirador de patriotismo e o legado que deixam para as gerações vindouras. Ao longo do ano de 2025, outras cerimónias de condecoração serão realizadas no sentido de preservarmos a nossa história, de valorizarmos as conquistas alcançadas e de projetarmos um futuro melhor. A todos, o nosso bem-aja. Está encerrada a presente cerimónia. Muito obrigada.